Olá a todos que estão acompanhando o lançamento do sumário de avaliações genéticas do PMG2B de 2021. Sou Fábio Toral, professor da UFMG, e vou falar um pouco sobre um trabalho de pesquisa que nós temos realizado na Fazenda Cachoeira sobre eficiência alimentar na raça Gir Leiteiro. A eficiência alimentar é uma característica, um conjunto de características muito importantes no melhoramento genético de qualquer espécie. A gente, por meio da mensuração e seleção para características de eficiência alimentar, conseguimos reduzir o impacto ambiental da atividade, por meio da utilização de menos recursos naturais por unidade de produto entregue, reduzir a produção de gases de efeito estufa por unidade de produto disponibilizado. E também temos como consequência o aumento do lucro por unidade de produto, seja pela utilização de menos alimento por unidade de produto ou pela entrega de mais produtos por unidade de alimento. E aqui a gente vai falar principalmente do produto leite. Essa iniciativa de conduzir esse experimento no Gir Leiteiro conta com o apoio do Agronegócios 2B, da CCPR, que é a Cooperativa Central dos Produtores de Leite de Minas Gerais, e da UFMG. É um trabalho em parceria dessas três instituições que começou no início de 2020 e tem prazo de execução de 3 anos. Obviamente, nós vamos tentar realizar esse experimento de maneira contínua para a geração de dados importantes para a pesquisa, para o desenvolvimento da raça e também para a redução do impacto ambiental da produção de leite. A gente tem como objetivos, como metas, mensurar a eficiência alimentar em novilhas e vacas de leiteiro, definir indicadores da eficiência alimentar, ou consumo alimentar residual, ou produção de leite residual, para utilização comercial, realizar avaliações genômicas dos animais jovens, porque isso vai nos auxiliar na identificação e na utilização mais intensa para a reprodução daqueles animais mais adequados para essa finalidade, estudar relações de indicadores de eficiência com outras características economicamente nos programas de melhoramento genético do gir leiteiro e, por fim, incluir indicadores da eficiência alimentar em programas de seleção da raça gir leiteiro. A gente faz a avaliação anual de aproximadamente 100 novilhas durante a fase de crescimento e também de aproximadamente 50 vacas durante a primeira lactação. Esses dados, se nós pensarmos num horizonte de 3 anos, nos darão suporte para um banco de dados com aproximadamente 300 novilhas e 150 vacas em lactação. E, obviamente, algumas novilhas terão tanto os dados de eficiência alimentar durante a fase de crescimento e durante a primeira lactação. Existe um grande desafio para a avaliação da eficiência alimentar, que é a mensuração de características de produção e qualidade do leite, avaliação do peso e condição corporal dos animais durante o processo de avaliação e quantificação de consumo e qualidade da dieta ingerida. Todas essas características são fundamentais para o cálculo dos indicadores de eficiência alimentar. E um dos principais desafios que nós enfrentamos é que essas componentes da eficiência alimentar também variam ao longo do período de avaliação. E se esses indicadores, como peso, produção de leite e consumo de matéria seca, variam, qualquer indicador de eficiência alimentar também vai variar ao longo da lactação. Nós já fizemos, ao término do primeiro ano, uma análise preliminar dos animais, estimando um indicador de eficiência alimentar, que foi a produção residual, e o outro indicador,
que foi o consumo alimentar residual. Então, nesse caso, nós conseguimos identificar as vacas que produzem mais leite, dada a quantidade de matéria seca que ela ingere, e as vacas que produzem menos leite para uma dada quantidade de alimento. Nesse caso, essas vacas são as vacas desejáveis e essas vacas são as vacas indesejáveis. E também, quando nós quantificamos o consumo alimentar residual, é possível identificar aquelas vacas que consomem menos matéria seca para cada unidade de produto entregue e aquelas que consomem mais matéria seca para uma mesma quantidade de leite produzido. A gente fez uma comparação preliminar entre as médias. A gente percebe, primeiro, uma variação muito grande para esses dois indicadores e a gente fez um comparativo das médias dos grupos de vacas mais eficientes versus a média do grupo de vacas menos eficientes para esses dois indicadores. Aqui estão os resultados. Então, se nós pensarmos no indicador produção residual, onde o interessante é identificar aquelas vacas que produzem mais leite por uma dada quantidade de matéria seca ingerida, a gente percebe que no grupo mais eficiente, as vacas entregaram quase 2 quilos de leite a mais por dia, em relação àquele valor que deveria ser entregue pela quantidade que elas comeram, e um outro grupo de vacas que entregaram quase 2 litros de leite a menos, dada a quantidade de matéria seca ingerida. Essa diferença por dia foi entre os dois grupos, né, entre as médias desses dois grupos, foi de 3,7 quilos, e se nós multiplicarmos isso pela duração média de uma lactação, a gente tem uma diferença entre esses dois grupos de aproximadamente 1.000 quilos de leite entre aquele grupo mais eficiente e o grupo menos eficiente. Se a gente olhar isso por um outro ângulo e identificar também aquelas vacas que consumiram menos, então aqui a gente está falando de economia de ração, nós temos grupos de vacas que consumiram quase 1 quilo a menos de matéria seca por dia de produção e outras vacas que consumiram quase 1 quilo a mais em função daquilo que ela deveria ter comido pelo que ela produziu de leite. Essas diferenças entre as médias chegam a 1,6 kg, 1,7 kg por dia, e quando a gente multiplica isso, quando a gente extrapola isso para uma lactação completa, a gente tem a possibilidade de economizar quase 450 quilos de matéria seca ao longo de uma lactação, entre vacas que são mais eficientes e vacas que são menos eficientes. Obviamente são resultados preliminares, mas eles nos dão ideias do quanto a gente pode melhorar a produção de leite ou reduzir o consumo de matéria seca por meio da seleção para eficiência alimentar no gir leiteiro. Nós fizemos uma análise gráfica dessas vacas e verificamos o seguinte: aqui a gente tem o indicador produção residual, então quanto mais alto o valor, melhor, indica que a vaca produziu mais leite em função daquilo que ela comeu, e o consumo alimentar residual. Isso aqui, quanto menor, melhor, porque as vacas consumiram menos matéria seca em função da quantidade de leite que elas entregaram por dia. Então, quais são os animais desejáveis? São esses que estão nesse quadrante superior esquerdo. São vacas que produzem mais e comem menos. E quais são os indicadores dessas vacas? São vacas que, dentro do sistema de produção no qual nós avaliamos, tem aproximadamente 16 quilos de leite de produção por dia, com um consumo de aproximadamente 12 quilos de matéria seca. Vacas de 420 quilos.
E nesse outro extremo, que são aquelas vacas menos eficientes, nós temos indivíduos cuja produção é mais baixa, na faixa de 11,5 kg de leite por dia, com um consumo mais alto e o peso de 381 quilos. Ou seja, a gente consegue, com a mensuração desses indicadores de eficiência alimentar, identificar aquelas vacas que são mais eficientes e que são mais lucrativas dentro de um sistema de produção. Esse trabalho continua em execução e nós esperamos em breve ter resultados para incorporar essas características de eficiência alimentar no programa de seleção do giro leiteiro, no PMG2B. Muito obrigado pela atenção, estou à disposição para perguntas, críticas e comentários.